Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo do IFC TV e nesse vídeo nós vamos fazer a análise da nona rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. É isso mesmo, o campeonato chegou na última rodada e já temos todos os resultados concluídos para a próxima fase. O vídeo está completaço, então fica comigo até o final desse vídeo e bora pro vídeo. Pessoal, chegamos aí na última rodada aí da primeira fase, né, do Campeonato Sul-Mato-Grossense, a nona rodada, né. Como a gente sabe aí, o campeonato são 10 times, né, cada time joga uma vez contra cada time, total de 9 partidas, né. Os dois primeiros colocados se classificam direto para a semifinal. Do terceiro ao sexto se classifica para uns playoffs, que pela federação chama de quartas de final, mas eu chamo de playoffs, né. Do sétimo e o oitavo não fica em zona nenhuma, nem vai para o rebaixamento, nem se classifica para nada, só se mantém mesmo na Série A. Do nono e o décimo caem para a Série B, né? Então esse aí é o molde do campeonato aí, né? Então, pessoal, a gente já tem aí os classificados aí, já tem quem foi rebaixado, já tem tudo isso e a gente vai trazer para você nesse vídeo. Mas antes eu já quero pedir a sua inscrição nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente, porque a gente sabe que as pessoas estão chegando e estão gostando do nosso conteúdo e a gente pode estar sempre trazendo mais e crescendo cada vez mais. Esse é um projeto nosso, um sonho nosso de se tornar um comunicador esportivo de referência no cenário nacional, então a gente precisa do seu apoio e da sua inscrição, tá? E agora, sem mais enrolação, vamos continuar o vídeo aí. Pessoal, as partidas aí, né, da nona rodada aí da primeira fase já finalizaram, né? Todos os jogos foram concluídos e agora a gente já tem um panorama geral do campeonato, né? A gente já tem um panorama geral, né? Mas antes da gente entrar nessa tabela, entrar nesse panorama geral, a gente vai falar um pouco dos confrontos da nona rodada aí, né? A rodada que abriu aí no domingo, né? Todos os jogos foram feitos no mesmo horário, muito legal isso, eu achei isso muito interessante da federação fazer a última rodada ali, todos os jogos no mesmo horário, né? Poderia continuar seguindo os moldes assim para as próximas fases, né? Pelo menos o segundo jogo da volta ser no mesmo horário. Mas já vi que não vai ser assim, né? Mas fica aí meu comentário positivo aí sobre essa última rodada ser todos os jogos no mesmo horário e no mesmo dia, né? Ficou muito bom mesmo. Claro que isso dificultou um pouco da cobertura dos jogos, né? A gente viu ali que ficou bem disparelho a cobertura dos jogos, ficou bem diferente um pro outro, mas legal também, deu tudo certo aí, né? Então vamos lá. O primeiro jogo que abriu a rodada ali, teoricamente, né, foi o Iviema e o Costa Rica. E o Iviema, que jogava em casa, infelizmente não conseguiu manter as suas sequências de vitórias ali e perdeu para o Costa Rica, né? O Costa Rica parece que na última rodada ali, né, desengrenou ali e venceu, né? Tava difícil aí o Costa Rica aí, que já vinha há 3 rodadas sem vencer, só empate, derrota e empate, conseguiu fazer uma vitória boa, porque venceu o líder do campeonato, né? Ou seja, deixa a próxima fase mais equilibrada, ou seja, mais em aberto, né? Porque se o Crack venceu o líder, quer dizer que numa semifinal, numa final, ele pode estar vencendo também, né? Ou qualquer outro time. Então isso já deixa o campeonato em aberto, né? Foi um jogo bem equilibrado para ambos os lados, porém o Costa Rica foi superior por ter ido na casa do adversário e tirado a vitória. Já no segundo jogo, esse jogo, meu Deus, o que falar desse jogo? Operário versus Pantanal. O Pantanal atropelou o Operário. O Pantanal passou por cima do Operário. O jogo foi no Jacques da Luz, né, estádio que é de ambos os times nesse campeonato, né? Ambos os times estão jogando ali no estádio Jacques da Luz, fazendo suas partidas ali. Mas o que aconteceu com o Operário? O Operário parece que deu novamente aquele apagão que já tinha dado em alguns momentos ali no início do campeonato ali, né? Deu no Operário ali logo que foi eliminado pelo Luverdense. Parece que o apagão deu de novo. Tomara que para a próxima fase já acorde rápido, né? Se desperte rápido, porque a próxima fase tá aí. Estava com tudo para ser o segundo colocado, só precisava literalmente só precisava de si mesmo, uma vitória ali para manter a liderança ali, a segunda colocação ali do campeonato, né?
está bem, ia estar nesse momento, ia estar empatado mesmos pontos que o Iviel, mas foi lá e conseguiu tomar uma derrota vexatória, né? Que tomar 4-1 com o mando de campo, sabendo que o jogo valia a classificação aí direta para a semifinal, que era muito importante se classificar diretamente para o Operário, era muito importante sim se classificar diretamente, diminuir a carga de jogos, né? E já ajudava o Operário aí a se estabilizar mais na competição. Então o Operário falhou aí nessa questão. Já o Pantanal, por outro lado, né, tá nas graças da torcida, né? Ganhou, venceu bem, está cumprindo aí, tá tendo um bom início de temporada o Pantanal, principalmente se a gente for contar que é o primeiro ano de existência do Pantanal. O Pantanal que antes era Portuguesa, agora é o Pantanal SAF, né? Então bora pro terceiro jogo. O terceiro jogo, que foi entre o Águia Negra e o Corumbaense, né? O Águia Negra que jogou em casa, né? O Águia Negra fez, né, a lição de casa, venceu por 3-2, foi um jogão também, baita de jogão, chance para os ambos os lados, né? Mas o Águia Negra conseguiu ser superior ali e vencer a sua partida, né? O jogo que foi bem animado no segundo tempo, né? Foi bem animado mesmo. O Águia Negra no primeiro tempo fez um gol, o Corumbaense até conseguiu empatar, mas foi no segundo tempo aí que o Águia Negra fez o segundo também. Aí o Corumbaense foi lá e empatou, mas aí no finalzinho ali, aos 47, o Águia Negra foi lá e fez o terceiro gol, garantiu a vitória. Depois disso o Corumbaense teve jogador expulso, então já ficou mais difícil aí, já no final. Tudo isso aconteceu bem no final mesmo do jogo. Então o Águia Negra conseguiu uma vitória muito importante, porque manteve ele classificado. Se tivesse perdido o jogo, não se classificaria. Quem estaria classificado seria, no caso, o Corumbaense, mas o Águia Negra foi lá e conseguiu o resultado, se classificou. Já o Corumbaense, que teve um final de campeonato horrível mesmo. Só não caiu por sorte do destino, que os jogos finais dessa última fase culminavam que não deixavam o Corumbaense cair mesmo com a derrota, entendeu? Porque o Coxim precisava vencer, mas se o Coxim vencesse, eliminaria o Naviraense, né? Então combinou que os resultados aí, né, o Naviraense e o Coxim jogaram contra. Então, de qualquer forma, qualquer um que vencesse ou empatasse, né, estaria fora, e o Corumbaense também estaria fora. Então o Corumbaense aí deu sorte pelos jogos que teve na final, né? Por sorte, os dois que estavam brigando pela última colocação ali, a penúltima colocação, né, ajudaram indiretamente o Corumbaense. Então foi uma sorte mesmo o Corumbaense se manter aí na Série A. Já no quarto jogo ali que teve, que foi o Dourados e o Aquidauanense, eu não sei nem o que falar pro Aquidauanense. Boa sorte para a Série B. Boa sorte na Série B, porque tomar 5-1 do Dourados no último jogo, precisando pelo menos vencer para ter um fôlego ali para jogar a Série B, com pelo menos uma vitória pro final, leva essa derrota para casa e leva uma derrota amarga para chegar na Série B, né? Vai chegar ali na Série B brigando, ficar entre os últimos colocados, né? E nem subir de volta para a Série A. Então o Aquidauanense aí, né, não foi feliz, né? Tomou 5-1, um jogo que o Dourados simplesmente atropelou, não teve pro Aquidauanense, conseguiu até fazer um gol ali num momento melhor ali, mas, né, infelizmente o Aquidauanense perdeu a partida e também perdeu mais um jogo aí que deixou mais triste o rebaixamento do Aquidauanense. Já por outro lado, o Dourados, né, venceu, fez a sua parte, torcia para o empate ali entre Pantanal e Operário, mas não deu. O Pantanal foi lá, goleou. Então o Dourados está tranquilo também, né? Ficou na terceira colocação, é o melhor colocado ali dos playoffs, então tá bem tranquilo. Vai pegar o Águia Negra, né? Então vai ser um jogo ali também bem difícil, mas eu acredito que o Dourados saia superior nessa partida aí. No último jogo, que foi o Coxim e o Naviraense, esse jogo aí tinha tudo para dar bom pro Coxim, né? Tinha tudo para dar bom pro Coxim, né? Mas o Naviraense foi lá e estragou
a vida do Coxim e rebaixou o Coxim. Mas era obrigação do Naviraense vencer, porque se não vencesse, ele seria o rebaixado nesse lugar. A gente estaria falando de um Naviraense rebaixado, mas estamos falando do Coxim, porque o Coxim em casa, no estádio municipal de Coxim, conseguiu perder por 2-0, né, e voltar aí às tristes campanha aí que estava, né, o Coxim que até esboçou uma reação vencendo as 2 últimas partidas. Eu achei que o Coxim ia escapar e queimar a minha língua, que eu falei, se eu não me engano, na 6ª ou na 5ª rodada, que o Coxim seria rebaixado, né, aí nas últimas, na 7ª e na 8ª rodada, o Coxim vai lá e vence, sai da zona do rebaixamento, para na última rodada voltar de novo e ser rebaixado para a Série B. Então, não queimei a língua, dependia do Coxim, montou um elenco para esse ano, trouxe comissão técnica de fora, então tinha que fazer o resultado. Não fez, né? Fez vergonha para o time que montou, para a torcida ali, o time que montou não foi o ideal, e a comissão técnica que veio de fora demonstrou o quê? Que era mais fácil o Coxim ter investido em uma comissão técnica daqui, mesmo que se era para ser rebaixado, era melhor ter investido mais no elenco e menos na comissão técnica, né? Tempo, determinação, tudo isso, né? Não só financeiro, né? Então, esse é o resumo das partidas aí da 9ª rodada, pessoal. Esse foi o resumo aí das partidas, né? Então, como que a tabela ficou, né? Para o final aí, ficou Iviema em primeiro com 19 pontos, Pantanal em segundo com 18 pontos, Dourado em terceiro com 18 pontos, Operário com 16 pontos em quarto, Costa Rica em quinto com 14 pontos, Águia Negra em sexto com 11 pontos, Naviraense em sétimo com 9 pontos, Corumbaense em oitavo com 8 pontos, Coxim com 7 pontos em nono, Aquidauanense com 4 pontos em décimo. Então assim ficou a tabela do campeonato, né? Então a gente já entendeu aí que, começando aí pelos rebaixados, né? Aquidauanense e Coxim, que foram rebaixados aí, né? Então os dois times no próximo ano vão jogar a Série B do Campeonato Estadual, buscando aí, quem sabe, né? Subir novamente para a Série A. A gente vai também estar acompanhando a Série B do estadual, né? A gente vai estar fazendo uma cobertura ali, mesmo que seja mínima ali, para ter uma cobertura, né? Que geralmente os estaduais já são difíceis de ter cobertura, ainda mais Série B. Então a gente vai tentar trazer essa cobertura aí para a gente saber como quem vai subir, né, para a Série A, quem vai ser os times que vai subir para a Série A e quem vão ser os adversários aí de Coxim e Aquidauanense, né? Os dois times aí rebaixados no campeonato estadual mato-grossense. Mas sabe quem nunca é rebaixado aqui? Você, quando deixa aquela curtida no nosso vídeo. Por quê? Porque isso faz o nosso vídeo alcançar mais pessoas e o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é um vídeo recomendável. Então deixa o seu like aí, dá essa força pra gente, que a gente agradece de coração por essa força aí que você tá dando pra gente. E continuando aqui o vídeo, quem ficou ali no meio da tabela, que permanece ali na Série A e não é rebaixado e nem se classifica também para os playoffs, é o Naviraense e o Corumbaense, né? Muito bom para o Naviraense, que quase foi rebaixado, ainda ficar em sétimo para eles é muito bom, né? Ficou ali quase numa zona de classificação, né? Mas para quem estava na penúltima colocação na rodada 8 e agora terminou a rodada 9, em sétimo colocado, com ali 4 pontos ali de diferença pro rebaixado, né? Com 4 pontos, 2 pontos de diferença ali pro rebaixado. Então ficou bom pro Naviraense, né? Ficou bom que se manteve na Série A do estadual. Já pro Corumbaense foi uma questão de sorte, porque se tivesse mais uma rodada, o Corumbaense seria rebaixado. Se tivesse mais uma rodada, o Corumbaense seria rebaixado, porque essa reta final de campeonato foi uma campanha vexatória do Corumbaense, uma campanha vexatória, assim como a do Aquidauanense, a do Corumbaense foi vexatória. O Coxim não merecia ser rebaixado perante a campanha do Corumbaense. A campanha do Corumbaense foi tão ruim que ele merecia tomar o lugar do Coxim, tá? Não falo isso como uma crítica ao clube, e sim como uma crítica ao desempenho no campeonato.
tá? Então o Corumbaense precisa melhorar pro ano que vem tá se classificando aí, né? Torço para que para esse ano eles consigam se reforçar aí e se preparar para o próximo ano aí, próximo campeonato aí, eles vêm forte aí, tentando pelo menos se classificar aí para os playoffs, né? É isso aí, pessoal. Campeonato estadual é assim mesmo, acontece bastante coisa assim, então a gente tem que estar sempre acompanhando. Já quem se classificou para os playoffs ali, né? Que é as quartas de finais ali, o Dourados, o Operário, o Costa Rica e o Águia Negra. A Águia Negra ficou em sexto colocado, Costa Rica em quinto, Operário em quarto e Dourados em terceiro. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, né? Assim ficou o resumo ali dos classificados para os playoffs, conhecido como as quartas de finais pela federação. Eu colocaria playoffs da semi, né? Para ficar mais legal e mais interessante e mais equivalente ao que seria, porque quartas de final o nome diz quartas de finais, mas são 4 times apenas, então seria uma outra semi, né? Então playoffs da semi, entendeu? Playoffs da semi ficaria muito mais legal, né? Então o primeiro jogo ali vai ser o jogo do Águia Negra e o Dourados, né? Que vai acontecer no dia 5, né? Às 19h30. O segundo jogo, valendo pelo jogo de ida também, vai ser entre o CREC e o Operário no estádio Laertão, né? Às 19 horas no dia 5 também, tá? O estádio do jogo do Águia Negra e do Dourados vai ser o Ninho da Águia, tá, pessoal? Vai ser lá na casa do Águia Negra, né? Esse primeiro jogo aí é sempre na casa dos que tiveram pior campanha, né? Dentre os 4 ali, e os que tiveram as 2 melhores campanhas jogam em casa no segundo jogo, né? O segundo jogo, que para o Dourados e a Águia Negra vai acontecer no Douradão no dia 9 do 3 às 15h30. Já para o Operário e o CREC vai acontecer no Jacques da Luz também no dia 9 às 16 horas, né? Pode ver aí que são meia hora de diferença aí cada partida, né? A partida do Operário começa primeiro no primeiro jogo, né? Operário e CREC vai iniciar primeiro. A Águia Negra e Dourados vai iniciar depois, mas já no segundo jogo é ao contrário. O Dourados e a Águia Negra inicia primeiro e o Operário e o CREC inicia depois. Para essas partidas, quem eu acredito que vai se classificar aí para a semifinal? Eu acredito que o Dourados passa do Águia Negra sem muita dificuldade. Já o CREC e o Operário, né, ali vai ser um jogo um pouco mais disputado, não tendo assim uma afirmação. Embora o Operário seja o atual campeão da competição, não acredito que vai ter vida fácil diante do CREC, até porque o CREC venceu o Iviema, que é o classificado em primeiro lugar aí do grupo, né? Então, da fase de grupos. Então o CREC aí tem tudo aí também para surpreender o Operário. Já no jogo do Dourados e Águia Negra, acredito que o Águia Negra se recuperou bem aí no final do campeonato aí, foi bem, foi legal, tudo, mas não mostrou um elenco que seja capaz de ser superior ao elenco do Dourados. Eu pelo menos achei isso aí vendo o campeonato, né? Claro que na penúltima rodada os 2 times empataram, né? Mas é porque o Dourados ainda não se encontrou totalmente com o seu elenco. Precisa ajustar algumas coisas ali mais técnicas, tá? Algumas coisas técnicas ali de posicionamento, alguma coisa assim, que poderia também ter garantido a vitória ali no jogo que jogou contra o CREC, né? O Dourados. Então fica assim até fácil, né? Saber quem vai ser o vencedor aí dessa partida devido a esse jogo aí que teve. E sem falar também que o Dourados teve um confronto direto, né? Todos os times aí tiveram confrontos diretos. E o Dourados venceu o Águia Negra por 3-0 em casa. Então essa vantagem aí realmente tem. Eu tenho essa vantagem sim. Tá? Então, para mim, o Dourados vence sem muita dificuldade. O Dourados vence, né, sem muita dificuldade. Já por outro lado, né? Que a gente não tem certeza, né? É o Operário, né? O Operário ali contra o Águia Negra, né? Até porque o Operário deu uma vaciladinha aí nessa última rodada, né? O Operário que poderia ter sido melhor, né? Então, infelizmente, na última rodada aí deu uma balançada. Poderia ter sido melhor, poderia ter se desempenhado melhor,
mas não se desempenhou, né? Então faltou aí do Operário aí, né, mostrar um pouco mais, né, de agressividade. Eu acho que no jogo, agressividade, controlar um pouco o nervosismo também, porque o Operário ali não soube controlar em alguns momentos ali e acabou, né, sofrendo com isso, né? Acabou sofrendo com isso. Então, Operário ali que poderia, né, ter saído bem, ter se classificado direto, mas deixou passar batida aí essa classificação, né? Então, o Operário aí contra o Costa Rica, para mim vai ser um jogo mais equilibrado um pouco, né? Para mim, uma leve vantagem do Costa Rica por ter vencido ali do Iviema e aí ter se consolidado bem aí na competição, né? Então fica legal por causa disso, porque por ter vencido já se fica um pouco mais forte. Embora na sétima rodada o jogo entre o Operário e Costa Rica, o Operário tenha vencido, mas talvez esse seja o jogo de revanche entre os times, né? Então vamos ver aí o que tem para os próximos jogos aí, né? Já os times que estão de boa, os times que estão tranquilos, Iviema e o Pantanal, o primeiro e o segundo colocado. Iviema em primeiro com 19 pontos e o Pantanal em segundo com 18 pontos. Esses dois aí estão tranquilos, né? Porque eles vão esperar os resultados aí dos playoffs da SEMI e só vão jogar só depois que isso tudo for definido. Nem data ainda para os jogos foi definido, né? Então serão também, as semifinais serão 2 jogos e de volta, com o primeiro sendo o mando de campo dos times que vierem dos playoffs e o segundo sendo dos times que já estão classificados direto para a semi, né? Dá os parabéns aí ao Iviema, mesmo com a derrota na última rodada, o Iviema fez uma ótima campanha, se recuperou ali dos 2 primeiros jogos, se teve um empate e uma derrota, e depois disso venceu todos os jogos, exceto esse último agora. Então teve um empate, 2 derrotas e 6 vitórias. Parabéns ao Iviema aí, que é o time de maior vitória. E também os parabéns ao Pantanal, né? O Pantanal que surpreendeu, o Pantanal que se tornou um time aí, uma SAF aí, a primeira SAF do estado do Mato Grosso do Sul, e conseguiu cumprir as expectativas, né? Terminou em segundo lugar ali, se classificou direto, tem boa chance de chegar na final, se mostrou superior a alguns adversários durante a competição. Então parabéns ao Pantanal, que chegue muito bem aí para essas finais. Pessoal, agora eu quero que você comenta aí, quem que você acha que vai se classificar para os playoffs da SEMI ali? Águia Negra ou Dourados, Crack ou Operário? Quem que você acha que vai se classificar para os playoffs da SEMI ali, dos playoffs da SEMI ali, quem vai se classificar para semifinal? Então comenta para mim aí, que eu quero saber, eu quero interagir com você sobre isso aí. Quem que você acha que vai passar aí para semifinais, né? E voltando agora pro nosso vídeo, né, pra gente finalizar o nosso vídeo, né? Eu acredito aí, né, que o campeonato, esse campeonato estadual, né, foi muito bom, né? A gente fez uma cobertura legal aí na primeira fase. Quero agradecer vocês que acompanharam a gente aí nessa primeira fase do campeonato, né? Deu tudo certo, a gente conseguiu cobrir as 9 rodadas, trazendo os gols e melhores momentos, trazendo análise. Então essa primeira fase a gente concluiu. Agora chega a segunda fase, que é a fase dos mata-matas. A gente tem o playoffs da semi, a semifinal e depois a final. Cada um desses com 2 jogos, então a gente vai estar sempre acompanhando aí também. E quero também aqui deixar e externar o meu parabéns à federação, né? A federação aí que tá de cara nova, Estevam Petralas aí, que é o novo presidente da federação. Parabéns aí, pois montou uma competição competitiva, mudou o molde do campeonato, ficou muito bom mesmo, né? Com exceção eu talvez a cobertura dos jogos, né? Mas por uma primeira edição comandada aí pelo Estevam Petralas como presidente da federação, está muito bom. Parabéns aí à federação e ao seu ótimo trabalho nos moldes da competição. Teve polêmica com laudos de estádio, tudo isso, mas a federação conseguiu contornar esses problemas e resolver. As únicas coisas que ficaram foi em transmissão mesmo de alguns jogos, principalmente do Pantanal, que era a SAF que a federação idealizou junto com outras pessoas,
então teria que ter uma cobertura em todos os jogos aí 100%, e não teve, mas, né, como eu disse, é a primeira tentativa, e para a primeira tentativa está ok, está ótimo. Parabéns aí à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, parabéns a todos os times que participaram, parabéns a todos os jogadores que jogaram, os árbitros que apitaram, até mesmo aqueles que deram mais polêmicas aí, né? Verdade, teve aí bastante polêmica aí na arbitragem aí, mas parabéns aí, né? Com exceção aí que uma polêmica que eu não posso deixar passar. O árbitro que marcou impedimento numa cobrança de lateral. Isso aí não tem como deixar passar, né? Federação, vamos rever o quadro de árbitras aí, porque tem um árbitro aí em destaque aí, né? Que dá um impedimento num lateral, até um juvenil sabe que não existe isso aí, né? Até um juvenil sabe que isso aí não tá na regra. Então a gente precisa ter uma atenção aí nessa questão. Mas fora isso, tudo legal, competição top, que a Série B seja bem trabalhada assim também, né, para que a gente comece a ter o campeonato mais competitivo e mais forte, né? É isso aí. Então, pessoal, eu agradeço vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Peço novamente que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, porque a gente está acompanhando o Campeonato Estadual Sul Mato Grossense desde a primeira rodada, até antes de iniciar o campeonato. Quando foi dada a aprovação para realizar o campeonato ali, tudo certinho, quando foi lançado o campeonato, a gente estava acompanhando. E a gente chega aqui agora nos playoffs da SEMI e estamos acompanhando também. E vamos até o final do campeonato, vamos cumprir a nossa missão, que é trazer a cobertura e trazer o campeão para vocês aqui. Então eu agradeço de coração, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e até o próximo vídeo.